Eu quero começar com um relato de uma pessoa assim, muito especial. Foi para a colônia de Irmã Dulce, não é? Era um homem que era católico, ele gostava da igreja, ele foi criado no catolicismo, mas ele tinha uma cabeça aberta e percebia a presença divina em todas as religiões. Ele me dizia isso. Eu achava isso uma coisa muito impressionante. Eu conheci em vida. E eu achava isso muito impressionante nele. Assim, eu sabia como o catolicismo era forte, mas ele dizia, é só uma questão de linguagem. Ele dizia isso às pessoas que estranhavam isso nele. Ele dizia, não, vocês é que são fechados. Vocês acham que Deus fala um idioma só. Você acha que Deus só fala o idioma português, o idioma italiano, romano? Não, Deus fala todos os idiomas. Então, se ele fala todos os idiomas, em cada idioma ele vai ter que ser chamado por um nome, por um... E eu, como eu penso desse mesmo jeito, eu tinha muita admiração por ele. E quando ele passou, ele disse que ele sentiu muita solidão. Ele disse que ele sentiu assim que... A primeira coisa que veio para ele é que foi injustiça. Ele tinha acabado de se aposentar, estava começando a ajustar a vida dele, assim, sobre alguns aspectos, não é? O casamento havia terminado, ele estava vivendo um novo amor e vivendo um pouco, assim, respirando um momento de renovação da vida, quando ele adoeceu com o Covid. Então ele falou, eu cheguei aqui, Alu, eu quase que não me reconheci. Eu me lembrava de eu falando na terra sobre todas as religiões, sobre Deus, mas eu quase não me reconheci, porque eu cheguei aqui como se o que aconteceu comigo me trouxe uma frieza espiritual. Né? Eu fiquei, mas será que eu era sincero quando eu estava encarnado? Será que era sincero tudo aquilo que eu dizia? Porque eu estou aqui, estou sentindo, estou num plano espiritual, li muito sobre lugares como esse, sei aonde estou, me preparei para chegar aqui, mas eu estou sentindo uma frieza espiritual imensa. Eu estou achando que eu achava que eu era injustiçado, foi uma injustiça o que aconteceu comigo. E por um tempo eu me fechei. Aí eu fui informado aqui na colônia da Irmã Dulce, não é? Terra Nova, nessa colônia fundada por Irmã Dulce, que acolheu as pessoas na época do Covid, desse trabalho que ia ser realizado de solenes. Aí me explicaram que era solene, que era um encontro especial da espiritualidade. Eu resolvi vir. Desde a primeira segunda-feira que eu fui, eu já voltei melhor. Eu não mudei nada, assim, eu não mudei no pensamento, eu continuava achando que eu estava injustiçado, mas era uma coisa no meu peito. Eu voltei mais leve. E aí eu não quis ir na outra segunda-feira, como se eu quisesse mesmo ainda me maltratar mais um pouco. Até que eu fui na terceira vez, no terceiro encontro de vocês eu fui, voltei melhor, e aí eu fui convidado, né? Logo depois teve a guerra, eu fui convidado a cuidar, se eu não queria participar do trabalho realizado com o pessoal que estava chegando da guerra. Aí eu quis, por empatia, como eu achava que eu tinha sido arrebatado da vida pela guerra também. Então eu quis ir por empatia, como não é por Deus, não é por nada, é por essas pessoas que eu estou indo, que são sofredoras como eu, por esses espíritos que são sofredores como eu. E lá dentro, trabalhando e orando com vocês na solene, eu vendo a melhora, né, do pessoal da guerra também, com as solenes, eu fui vendo que era isso mesmo, que o primeiro passo para chegar a Deus é chegar ao meu semelhante. E eu vi que aquilo tudo que eu estava vivendo era falta de um trabalho mesmo, falta de me dedicar, falta de cuidar de alguém. Na minha vida eu cuidei muito da minha mãe, do meu pai, cuidei muito dos meus filhos, sempre fui um homem muito doméstico, assim, de cuidar dos meus filhos, e eu estava ali com as pessoas cuidando de mim.
E na hora que eu começo a cuidar, que eu vejo a minha utilidade, é a hora que eu comecei realmente a melhorar. E eu quero agradecer ao trabalho da Solene, os trabalhos do Planeta em Oração, e quero fazer esse depoimento, entregar esse depoimento para dar força, tanto a você quanto a todos que estão na superfície da terra, vibrando para o bem, e deixar esse meu depoimento. Eu não escolhi para contar esse depoimento porque eu conheci essa pessoa em vida, não foi esse o motivo. Teve muitas pessoas que eu conheci em vida e não trouxe o relato delas. É porque eu achei que nele tem uma coisa muito especial, essa coisa da dor, né? A dor, ela cura quando a gente se sente útil. Mas é isso que esse relatado aqui falou. Às vezes você está triste, você está se sentindo injustiçado, está sentindo... Se você também se entregar muito a isso, foi muito doloroso e solitário. Então, se você consegue buscar transformar essa dor que você está sentindo em algo útil, em algo que sirva para alguém, essa é a melhor maneira de melhorar. Então, eu trouxe esse relato dele por isso. Era um espírito que poderia ir enveredando na solidão, no ódio, e sair por aí cometendo atos obsessores, obsediados, né? Atividades de um obsessor. E ele não fez isso. Não fez. Ele se agarrou à oportunidade que teve de ajudar o outro semelhante, né? E, enfim...